Então, bom dia a todo mundo que já está aí nesse nosso espaço de reflexão e vamos iniciar hoje, dia 12 de junho, na sexta-feira da 10ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos por vossa inspiração pensar o que é certo e realizá-lo com a vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pois bem, então, hoje nós temos para a nossa reflexão, o Evangelho do dia, sempre no capítulo 5º do Evangelho de São Mateus, dos versículos 27 ao 32. Então, como nós temos lembrado, só para situar, nós estamos nesse bloco que vai do capítulo 5º até o capítulo 7º, geralmente chamado pelos estudiosos de o Sermão da Montanha. Jesus inicia justamente o Sermão da Montanha com a proclamação das bem-aventuranças. E a proclamação das bem-aventuranças, nessa perspectiva de São Mateus, que faz um paralelo entre Jesus e Moisés, as bem-aventuranças, elas sintetizam essa compreensão da lei, dos mandamentos, isto é, não só como afirmações teóricas ou bons propósitos, mas como atitudes de vida. Então nós diríamos que as bem-aventuranças são a releitura que Jesus faz de toda a Escritura, da lei, dos profetas, como nós já ouvimos falar. E aí, continuando, dando esse prosseguimento aos capítulos que formam este bloco do chamado Sermão da Montanha, nós temos, podemos assim dizer, no centro a releitura que Jesus faz dos mandamentos, de alguns mandamentos. Então, hoje, nesse trecho do versículo 27 ao versículo 32, nós podemos dizer que é uma meditação, um aprofundamento do sexto mandamento. O sexto mandamento, aqui na formulação, como nós temos, é não pecar contra a castidade, e na expressão bíblica é não cometer adultério, não cometerás adultério. Então, Jesus faz essa releitura justamente para mostrar, ou a gente poderia dizer, desmascarar a hipocrisia dos doutores da lei, porque Jesus elimina a distinção e até mesmo a separação entre aquilo que é intenção, aquilo que se origina no coração, na mente do ser humano, e a ação. Porque muitas vezes nós caímos nessa hipocrisia de mas eu não fiz isso, não fiz aquilo, Às vezes as pessoas até mesmo na confissão dizem assim, eu não matei, não roubei, e acham que não cometeram pecados graves, quando no seu coração, nas suas intenções, muitas vezes até mesmo arquitetaram o mal. Geralmente a ação do ser humano, ela tem raízes nas suas intenções. Claro que a intenção não basta, Nós podemos também ter boas intenções e não fazer nada, mas existe uma relação muito intrínseca, muito próxima, entre aquilo que a gente cultiva, aquilo que a gente favorece no nosso coração e na nossa mente, que nos predispõe justamente para a ação. Então Jesus faz esse desmascaramento, Então não basta apenas dizer que não cometeu um ato, mas as próprias raízes desses atos no ser humano, que são justamente os seus pensamentos, as suas motivações internas. É interessante recuperar aqui o versículo 21 do capítulo 5º, estamos no 27, mas o 21, que vai dar essa chave. Jesus diz, ouvistes o que foi dito aos antigos. Aí no versículo 22, eu, porém, vos digo. Então essa introdução serve para todas as vezes que Jesus vai fazer o seu comentário, a sua leitura
dos mandamentos, né? Então vamos ver este mandamento: não cometer adultério, né? Não cometerás adultério. Quando nós pensamos os 10 mandamentos, né, na sua totalidade, e aí de fato até o que nós lembrávamos outro dia, né, que não pode tirar nenhuma letra, por menor que ela seja, para não esfacelar a lei. Então nós devemos compreender os 10 mandamentos também nessa perspectiva de unidade. E os 10 mandamentos, eles foram dados ao povo e não apenas a uma parcela do povo. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguém poderia dizer assim: mas não cometer adultério, isso é para quem é casado, né? Porque é infidelidade conjugal. Porém, se a lei foi dada para o povo na sua totalidade, então inclui também quem não é casado. E como é que a gente pode compreender este mandamento se uma pessoa não é casada, não tem o compromisso, né, da fidelidade conjugal? Então, como é que pode, né, infringir esse mandamento? Daí a sabedoria, né, e evidentemente a inspiração do Espírito Santo, né, para o cristianismo, né, para a igreja, de ter formulado, né, esse mandamento: não pecar contra a castidade. E aí, não pecar contra a castidade não é só para os casados, né, também é para todo mundo. Por quê? Porque na Bíblia, e aí a gente precisa, né, sempre ter esse horizonte para não fazer leituras fundamentalistas, na Bíblia o adultério, a infidelidade conjugal, aponta sempre para algo maior do que simplesmente a relação entre duas pessoas, entre o casal. Mas nós sabemos, né, até pela própria literatura profética, quantas vezes, para falar da relação de Deus com o povo, se utiliza a imagem do matrimônio. Deus o esposo e o povo a esposa. Muitas vezes essa esposa infiel, muitas vezes essa esposa desobediente, mas é uma imagem muito bonita, né? Muito bonita, que se utiliza sobretudo na tradição profética. Então, o que seria a raiz, né, desse adultério? Seria a infidelidade a Deus. Aí são várias formas, né? Vários desdobramentos, né? E um deles é a idolatria, ou seja, colocar no lugar de Deus outros deuses. Isto é uma infidelidade, isto é um adultério. Então vejam que na raiz de tudo toca o amor a Deus, né, que é o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Então esse é o primeiro mandamento, que até recordamos, né, semana passada, lendo ainda o Evangelho de Marcos. Então esse é o primeiro mandamento, e todos os outros mandamentos estão como consequência desse primeiro. Então a infidelidade na relação conjugal, ela é um dos desdobramentos disso que nós estamos falando, de colocar Deus fora do lugar e colocar no lugar de Deus os deuses, então os ídolos. Então nós, quando ouvimos, né, da igreja esse ensinamento: não pecar contra a castidade, não está mudando o significado do mandamento, mas está recuperando o seu significado mais profundo. E o seu significado mais profundo é justamente, e é mais do que simplesmente uma infidelidade entre os cônjuges, mas é uma infidelidade a Deus, né? Então vejam como a raiz desse mandamento é muito profunda. Então, quando há uma traição entre um homem e uma mulher, então eles não estão apenas se traindo mutuamente, ou um traindo o outro, mas estão traindo o próprio amor de Deus, porque eles são símbolo deste amor maior. São Paulo utiliza muito bonito essa imagem, né, do matrimônio, da união conjugal, para dizer que é um símbolo da união de Cristo com a sua igreja. Portanto, de novo, nessa perspectiva de não ficar apenas num horizonte estreito, né, restrito, de duas pessoas. Claro que isso é importante, nós não podemos dizer que esse mandamento não está falando disso,
né, da infidelidade conjugal, evidentemente, mas sempre nessa perspectiva e neste horizonte mais amplo de infidelidade com Deus, né? Esse romper a comunhão com Deus e por isso fere, né, o amor, né? O amor de Deus para conosco. Então Jesus, como a gente dizia, ele desmascara, né, essa interpretação da Sagrada Escritura, né, aqui especificamente dos mandamentos, quando se vê só na superficialidade, né? E aí de novo, né, essa sabedoria da igreja, inspirada pelo Espírito Santo, de formular este mandamento, né, ampliando, né? Por isso, como nós dizemos, né, e a castidade no sentido de um coração que não se divide, não divide entre Deus e os ídolos, entre Deus e os falsos deuses. Então, às vezes as pessoas acham que a castidade é só para os religiosos, né, para os consagrados. Consagrados têm o seu modo de viver o coração indiviso. Os casados têm o seu modo de viver também esse coração indiviso. E tudo isso diz respeito a um amor, né? A não colocar Deus num lugar de exclusão, né? Mas, e aí de novo volta ao primeiro mandamento, né? Como a gente já lembrou. Depois Jesus utiliza aqui, não é, para o seu ensinamento, não é, dois exemplos, né? O exemplo do olho e o exemplo da mão. E é muito interessante porque o olho, né, na Bíblia é o sinal de conhecimento. O olho também, até no próprio Evangelho se diz que o olho é a lâmpada do corpo. Então é como se fosse a abertura para que entrasse em nós, né, a luz ou a treva. Então por isso que Jesus começa dizendo, se teu olho direito é para ti ocasião de pecado, então arranca-o. Então é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno, ou seja, nas trevas. A mesma coisa se diz da mão direita. Evidentemente, e aqui nós não precisamos nem explicar, porque a coisa, sem dúvida, já foi dita muitas vezes. Jesus não está aqui incentivando mutilarmos o nosso corpo, né? Isso até é um pecado. É uma metáfora, mas uma metáfora assim, muito, muito dura, mas ao mesmo tempo com uma clareza, né? Ou seja, que é preciso que nós tomemos a decisão. E eu sempre acho muito interessante que Jesus dá esse exemplo utilizando aquilo que nós temos sempre de pares no nosso corpo. Então nós temos 2 olhos, nós temos 2 mãos. Então o que significa isso? Significa que a decisão, né, de romper com o pecado não destrói tudo em nós, né? Mas destrói aquilo que em nós é nocivo. Então, temos 2 olhos, arranca-se um, mas continua vendo com o outro. Nós temos as 2 mãos, não tira uma, mas nós continuamos com a outra. Ou seja, há sempre a possibilidade de redimensionar, né? Então é importante que nós tenhamos clareza disso, porque não é simplesmente um castigo punitivo, mas é um castigo pedagógico, isto é, que nos favorece ainda, né? Como quem diz, né? Eu tinha os 2 olhos, agora eu vejo só com um, mas ainda vejo. Então você tem a possibilidade de redimensionar a sua visão. E assim por diante. Nós podemos também compreender, né, essa comparação que Jesus faz, né, com o olho e com a mão, com aquilo que ele vai dizer logo em seguida. Né? Foi dito também, quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Né? Então a gente poderia pensar essa certidão de divórcio, como é feita essa certidão de divórcio, é um documento que é redigido e assinado, e na maioria das vezes, né, as pessoas têm a mão direita, né? Ou seja, então assina. Então, cortar a mão direita significa não ter a possibilidade de assinar, né? de subscrever aquela certidão de divórcio, ou seja, redigir, né? Então, seria a relação que existe. E o olho
é justamente não alimentar a ocasião para isso. Então, os antigos, né, até na teologia mística, fala-se da mortificação, né, coisa que hoje as pessoas acham até uma violência, né? Então, não se mortificam, ou seja, não fazem morrer aquilo que de fato produz a morte e acabam perdendo tudo. Então, hoje em dia há um grande desafio, né, para as pessoas terem essa prudência, né, terem essas atitudes, né, de também educar, né, os seus sentidos e os seus instintos. Isso é próprio do ser humano, né? Isso não é limitar a sua liberdade, isso não é tirar a sua liberdade, pelo contrário, é fazer com que a sua liberdade ela seja vivenciada da melhor forma possível. Então peçamos ao Senhor a graça, né, de vencermos a nossa tentação à superficialidade, a ver os mandamentos somente como não fazer e cair, né, justamente nessas racionalizações, né? Eu não fiz isso, não faço aquilo, e pensar que não tem pecados e pecados graves. Então que o Senhor nos dê a lucidez e também nos dê a coragem, né? Nos dê essa força para podermos, de fato, unidos a Ele e orientados pela sua palavra, crescer, né? Crescer sempre mais nesse coração indiviso que é a vivência da castidade. E que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amanhã, sábado, dia de Santo Antônio, nós teremos a missa na Capela de Santo Antônio, será transmitida. A missa será às 8 horas, então não será possível nos encontrarmos aqui às 8h30 para essa reflexão. Mas quem quiser e puder acompanhar, então a partir das 8 horas também será transmitida. Então, um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.